Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente mora e dessa vez a nossa birosca vai ficando cada vez mais isolada, porque, felizmente ou infelizmente, o nosso Ministério das Relações Exteriores e toda a política de relações exteriores do Brasil, que encontrava fundamento único no Trump, perdeu esse fundamento, já que se espera que seja confirmada, afinal de contas, a eleição do Biden, que tem uma política nesse sentido totalmente oposta ao terraplanismo que até então comanda a chancelaria brasileira. É um pouco sobre isso que eu quero falar, questionar, na verdade, esse aparelhamento da chancelaria brasileira, que perde um status histórico que ela sempre teve de autonomia e pelo qual ela era reconhecida por essa autonomia, e o que nos reserva essa mudança com a eleição do Biden. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as segundas e quintas-feiras, às 19 horas, e o conteúdo deste vídeo fica disponível no meu canal do YouTube, youtube.com/c/Alexandre Bahia, onde pode serem vistos lá todos os vídeos da playlist do Birosca News, e o podcast do Birosca News, que fica disponível e é publicado também todas as segundas e quintas no Spotify, Deezer e todas as plataformas de podcast que distribuem podcast. Todos esses links estão disponíveis na bio do meu Instagram, @alebahia_. Pois bem, a vitória do Biden, depois de quase uma semana contando os votos, e olha que os Estados Unidos ainda não conseguiram terminar a contagem dos votos, né? Vai mostrar uma derrota gigantesca para o governo Bolsonaro e para a política externa brasileira. E aqui eu queria fazer algumas observações. Em primeiro lugar, a questão de que a política externa brasileira, no que se refere ao Itamaraty, sempre teve um reconhecimento muito grande no âmbito externo por sua independência face a governos, por seu alinhamento com organismos internacionais. Basta a gente pensar, basta a gente lembrar que todos os anos, na abertura da Assembleia Geral da ONU, é o Brasil o primeiro a discursar por causa da atuação de um chanceler brasileiro à época da criação da ONU. Esse prestígio da chancelaria brasileira, ele se vê absolutamente jogado no lixo, no limbo, pelo atual governo. Porque o atual governo aparelhou a chancelaria brasileira com o que é chamado de ala ideológica do governo e que vai fazer com que o Brasil retroceda em pautas nas quais ele era líder, como, por exemplo, a questão de gênero, a discussão sobre direitos da minoria LGBT, direitos das mulheres, direitos das crianças. E tudo isso é jogado no limbo, porque o Brasil para de se alinhar com a Noruega, com a Suécia, com a Alemanha, com a França, com o Reino Unido, com o Canadá, e passa a se alinhar com os países árabes. E é interessante a gente notar que em várias votações da ONU e da OEA, o Brasil vai votar junto com a Arábia Saudita, com o Irã, com países islâmicos. Isso tudo por causa de um alinhamento que o governo Bolsonaro acha que tinha com o governo Trump e do qual não resultou nenhuma coisa, nenhum fato concreto, nem mesmo do ponto de vista econômico, quanto mais de reconhecimento no nível internacional. E isso eu já vinha falando aqui há um bom tempo, que nós éramos pares internacionais. Qual não é a minha surpresa quando o ministro das Relações Exteriores, numa formatura de alunos lá do Itamaraty, ele vai dizer que sente orgulho de nós sermos pares internacionais, porque significa que nós não estaríamos alinhados com o globalismo, com, enfim, alguma coisa desse tipo. Isso é tão empobrecedor da história do Ministério das Relações Exteriores. Isso é tão pobre face à história do Itamaraty, em que os nossos embaixadores e cônsules sempre tiveram um respeito muito grande da comunidade internacional por sua independência face a governos. E aí então o Ministério das Relações Exteriores, ou melhor dizendo, o Itamaraty
não é? Deixa de ser um órgão que busca interesses de Estado e vai buscar interesses de governo. Só que o problema é que governos vêm e vão. E governos vêm e vão aqui e em outros lugares. E aí agora nós estamos nessa situação patética perante o mundo de que o Brasil, a China, a Rússia, a Coreia do Norte são países que não reconheceram ainda a vitória do Biden. Ora, com que tipo de ditaduras nós estamos dando os ombros? Nós estamos de ombros dados, né, ao não reconhecer esse governo eleito nos Estados Unidos, quando os maiores líderes do mundo já o fizeram. E o Brasil se orgulha, então, aparentemente, de ser um par internacional. Par internacional, numa realidade que, gostemos ou não, de comércio internacional que depende de aparências de mercado, que depende de humores de mercado, e o Brasil vai se colocando numa posição de isolamento. Porque quem dava ainda algum suporte a esse governo no plano internacional já não vai mais dar. Porque já não vai ser mais governo. Então, se a gente não tem o apoio nem dos Estados Unidos, a gente vai buscar apoio agora em quem? Porque, inclusive, o Netanyahu, premier de Israel, já cumprimentou o Biden. Nós vamos buscar apoio em quem? Na Coreia do Norte? É onde que o Ernesto Araújo vai procurar agora se escorar? Na China? Isso seria realmente bastante curioso. E a China não reconheceu o Biden ainda por uma questão meramente burocrática. Óbvio que a China tem todo interesse em que o Biden assuma logo e acabe com essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, que só levou a crises e não gerou nenhum benefício para os Estados Unidos, muito antes pelo contrário. Nós estamos aí diante de um novo descortinar de era. Se este ano e o ano passado nós pudemos brincar de ser terraplanistas no campo das relações internacionais, está na hora da gente voltar a fazer um jogo sério, está na hora da gente parar de ser a quinta série das relações internacionais e voltarmos a ser sérios. E quem sabe, com muito esforço e talvez alguns anos, fazer com que o Itamaraty recupere o prestígio que ele tinha, a dignidade que ele tinha perante a comunidade internacional. Porque, sinceramente, votar contra direitos das mulheres e direitos de pessoas LGBT, junto com a Arábia Saudita, Irã e sei lá mais quem, realmente não é esse tipo de país que o Estado Democrático de Direito, que a Constituição de 88 pensou e impõe para cima de governos, porque deveriam ser políticas de Estado. E aí, é claro, para isso a gente precisaria ter um estadista como presidente, que pudesse ver para além do seu próprio e passageiro governo. Isso, óbvio, né, para a gente não falar que esse mesmo governo, enquanto está preocupado com a eleição do Trump, deixou que o Amapá ficasse dias no apagão absurdo, né, de uma empresa de energia privatizada que deixou um estado inteiro no escuro. Isso para não falar das denúncias que mais uma vez agora aparecem contra o senador Flávio Bolsonaro sobre o esquema de rachadinhas. Enquanto isso, o presidente está discutindo se vai ou não vai reconhecer a eleição do presidente do país mais importante econômica e culturalmente do planeta. E enquanto isso, ficamos à mercê de sermos, como bem disse o Ernesto Araújo, nosso ministro das Relações Exteriores, de forma orgulhosa, e por aqui eu finalizo, de sermos párias internacionais. Não é isso que realmente vai nos levar a uma melhoria das condições econômicas, a investimentos internacionais, a reconhecimento daquilo que a gente produz, não só de mercadorias, mas também de conhecimento. Certamente não ser levado a sério, estar no mesmo nível aí de falta de seriedade com que se leva a Coreia do Norte, não é aquilo que a gente projeta para um país que já almejou aí estar entre as 6, 7 maiores economias do planeta, que esse ano, inclusive, já vai cair para 12º. Bom, é isso, gente. Quem sabe agora a gente possa reconstruir um pouquinho de tudo isso que começou a ser destruído com grande velocidade, na verdade,
nesses 2 últimos anos. Tomara que esses bons ventos aí e as mudanças que devem ocorrer com relação à política ambiental e com relação à política multilateral com a eleição do Biden mudem aqui também, forcem o governo a um pouquinho talvez de pragmatismo e deixe a ideologia de lado e pense um pouquinho de forma pragmática. É isso que a gente espera para que a gente possa, sendo uma birosca, mas pelo menos uma birosca com dinheiro de investimentos internacionais, porque nem isso a gente vai ter daqui a pouco. É isso, então. Quinta-feira eu volto, talvez para falar das rachadinhas do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, talvez para falar do apagão ainda deve continuar no Amapá. Quem sabe que outras coisas malucas, bizarras, estapafúrdias nos aguardam quinta-feira. Eu agradeço a todas e todos que estiveram aqui. Agradeço a todas e todos que estão vendo também pelo YouTube, ouvindo pelo podcast. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. Vamos espalhar aí a mensagem de indignação com a quinta série que tomou o poder nesse país. Obrigado, gente.